Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui gravando mais uma videoaula para vocês, né? Nono ano. E assim, hoje a gente vai estudar os últimos dois tópicozinhos, tá? Que faltou. Na semana passada eu fiz a correção e hoje a gente vai estudar os últimos dois tópicos desse capítulo para a gente finalizar esse capítulo. Eu dividi ele, pessoal, porque ele era um capítulo extremamente complexo, falava sobre muitas questões ao mesmo tempo, para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender, principalmente nesse período desse distanciamento que a gente está tendo das nossas aulas, ficava melhor para vocês se eu dividisse ele e a gente fosse falando com calma sobre cada assunto. E foi isso que eu fiz, né? A gente foi falando com calma sobre todos esses assuntos e hoje a gente vai finalizar com os dois últimos tópicozinhos para ficar tudo ok, tá bom? Eu criei um Instagram, que é @professora Jamile Mesquita, para caso vocês tenham dúvidas, queiram falar alguma coisa comigo, vocês podem falar por lá comigo, tá bom? E a gente vai conversando por lá, tira dúvidas, se vocês não estiverem conseguindo resolver alguma atividade, vocês podem falar comigo por lá, certo? Vou apresentar minha tela e a gente vai conversando e entendendo melhor sobre esses últimos dois tópicos do capítulo para a gente finalizar, né, esse capítulo. Ok, vamos lá, vocês vão me ver um pouquinho menor. Pronto. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, vou passar aqui e a gente vai entrar nessa parte aqui, que é a região da Palestina no pós-guerra, né? A gente estava estudando aqui, vamos só voltar aqui só para a gente relembrar onde é que a gente estava. A gente estava estudando aqui a Primeira Guerra Mundial, né? A gente estudou a Primeira Guerra Mundial, né? Como foi que a guerra foi declarada, guerra de trincheiras, quais foram as consequências. Aí a gente viu a Rússia saindo da guerra e a entrada nos Estados Unidos, né? Participação das mulheres, o fim, as consequências da guerra. E aí, a gente estudou o Império Russo, né? Como é que foi essa ascensão do Império Russo, né? Certo? E, por fim, hoje a gente vai estudar a região da Palestina no pós-guerra, a ascensão dos Estados Unidos e a crise do capitalismo de 1929, né? Essa daí é show. Vamos lá. A região da Palestina no pós-guerra, no início do século XX, a região da Palestina pertencia ao Império Turco-Otomano, tá bom? Nesse período, esse império dominava grande parte do Oriente Médio. Após a derrota dos turcos na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a administrar a região da Palestina, tá bom? Assim, líderes árabes que habitavam a região passaram a negociar com os ingleses a possibilidade de criarem um Estado independente. Quando a gente estuda essa região aqui, pessoal, talvez vocês já tenham ouvido falar muito sobre essa região da Palestina ou faixa de Gaza, né? Vou tentar escrever aqui, mas eu acho muito difícil eu conseguir, mas enfim. Ou faixa de Gaza, né? Como uma região de extrema, né, violência, de grupos radicais, etc. Mas, quando a gente estuda um pouquinho da história dessa região, a gente entende o porquê dessa região ser uma região de tantos conflitos, tá bom? E hoje a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso. Eu espero que, quando a gente volte às aulas presenciais, a gente tenha esse momento para conversar sobre isso, porque eu quero explicar melhor para vocês alguns pontos que vocês precisam entender sobre essa questão desses conflitos, né? Desses conflitos que vão acontecer no pós-guerra, depois na Segunda Guerra Mundial, e que vão acontecer também até hoje, 2013, os atentados às Torres Gêmeas, enfim. Todas essas questões que estão ligadas, sim, a essa região, tá bom? No entanto, naquela época, um movimento promovido por judeus ganhou força, que era o movimento sionista, que exigia o direito de formar um Estado para o povo judeu na região da Palestina. Um dos principais argumentos dos judeus para formar a sua nação
era de que seus ancestrais habitaram a região por muito tempo, até serem expulsos pelos romanos no século II, tá bom? Dessa maneira, o fim do domínio turco na região incentivou os judeus a ampliarem sua tática, iniciada décadas antes, e de comprar terras na Palestina, dominando cada vez mais. Entretanto, por causa de antigas rivalidades, a maioria dos árabes não aceitava a imigração judaica para esse território. A tensão entre os judeus e os árabes vai crescer, levando à eclosão de um levante entre 1936 e 1939, que foi duramente reprimido pelas tropas inglesas. Após esse episódio, os governantes ingleses e grande parte da comunidade internacional passaram a defender uma partilha da Palestina para que os dois povos pudessem conviver pacificamente na região, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que vai acontecer, né? Quais são as consequências dessa divisão, né, e da criação do Estado de Israel. Vamos para a ascensão dos Estados Unidos. Como a gente viu durante a Primeira Guerra Mundial, a economia europeia estava extremamente fragilizada. O que é importante a gente entender aqui? A gente vai ter a Europa saindo do período de guerra. A Europa estava quebrada, certo? Guerra, pessoal, é caro mesmo, tá? Então, os europeus vão estar saindo de uma guerra que foi super cara, super lenta, super demorada, toda aquela coisa de trincheira, aquilo ali demorou muito tempo. Era uma guerra que ninguém esperava que demorasse tanto tempo. E essa guerra, ela vai gerar grandes prejuízos para a Europa, né? Tanto prejuízos sociais, né, das pessoas, né, no modo de vida das pessoas, quanto prejuízos também financeiros, tá bom? E aí a economia europeia ela vai estar muito fragilizada. Diversas cidades do continente vão se encontrar destruídas, havendo muitas dificuldades para retomar a produção industrial existentes antes do conflito, tá bom? E aí é importante a gente entender o quê? A gente vai ter regiões que foram totalmente destruídas, né? Que foram bombardeadas, que tiveram guerras, cidades foram destruídas. Então, assim, obviamente ia durar algum tempo para essas cidades se restabelecerem, voltarem à rotina normal, sabe? Voltar a ter indústrias, enfim, voltar a ter um tipo de produção. E aí, tanto durante a guerra como logo após o término, os europeus precisavam importar boa parte dos produtos que consumiam. E esses produtos vinham, obviamente, dos Estados Unidos, tá bom? E aí, os que mais vão se beneficiar dessa situação vão ser exatamente os estadunidenses, né? Com a economia bem estruturada no início do século XX, a produção industrial estadunidense teve um importante crescimento no período pós-guerra, tá? Além de exportar seus produtos para a Europa, os Estados Unidos se tornaram grandes credores e emprestavam dinheiro para a reconstrução dos países europeus. Ou seja, além dos Estados Unidos lucrar com a exportação dos bens de consumo, né? Além disso, eles emprestaram muito dinheiro para a Europa conseguir se reconstituir, né? Para esses países europeus conseguirem se reconstruir, tá bom? O desenvolvimento econômico pelo qual os Estados Unidos passaram teve reflexo no cotidiano do estadunidense. Não apenas houve um aumento de consumo, houve também um crescimento das cidades e investimento em obras públicas, como a abertura de estradas. Ou seja, o país ia bem, estava tendo grandes investimentos, então nada melhor do que investir, né? Vamos investir aqui na cidade, botar estradas, melhorar a condição de vida das pessoas, né? O desenvolvimento, olha só, o Fordismo aqui, super importante, tá, pessoal? O desenvolvimento da tecnologia industrial foi determinante para o crescimento da produção nos Estados Unidos. Além disso, outro fator foi essencial para a ampliação da indústria estadunidense, né? O estabelecimento de linhas de montagem nas fábricas, tá bom? O Henry Ford, né, que é o dono de carros da Ford, ele foi responsável por introduzir a primeira linha de montagem. O sistema ele foi implantado em sua fábrica de automóveis e ficou conhecido como Fordismo. Nele, cada trabalhador se especializava em exercer uma única tarefa.
Dessa maneira, os funcionários desempenhavam sua função com agilidade e diminuiu tanto o tempo de custo para produzir quanto o tempo para ser produzido e o custo, tá bom? Entretanto, o Fordismo tornava o trabalho extremamente repetitivo e alienante. Aquela coisa que eu já falei ano passado para vocês sobre o período da Revolução Industrial, né? O trabalho ele vai se especializar. Antes, o artesão ele sabia fabricar, ele dominava todos os processos de fabricação, por exemplo, do sapato, né? Ele sabia que tinha que tingir, né? Enfim, ele sabia que tinha que colocar sola, ele sabia que tinha que colocar o cadastro, enfim, ele dominava todos os processos de fabricação do sapato. E aí, quando a gente tem o avanço da Revolução Industrial, a gente vai ter uma divisão. Então, um coloca solo, o outro coloca cadastro, o outro faz isso, o outro faz aquilo. E isso vai alienar o trabalhador, porque o trabalhador não vai estar só repetindo o movimento, ele não vai ter mais noção do que ele está fazendo, certo? De forma racional, tá bom? Vamos lá. E aí, como eu estava falando, os Estados Unidos vai estar passando por esse período de ascensão. E é aí que a gente entra na belíssima crise de 1929, tá? O otimismo gerado pelo crescimento da produção industrial nos Estados Unidos durante o pós-guerra vai causar, pessoal, um aumento dos investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York, que vai valorizar esse mercado, tá? Porém, o crescimento da economia estadunidense era insustentável. Ao longo da década de 20, o mercado interno perdeu parte da sua força com a diminuição dos salários pagos aos trabalhadores. Assim, o poder de compra da população foi reduzindo, diminuindo o consumo e tornando a economia frágil. Além disso, aos poucos, a produção industrial europeia foi retomada, o que diminuiu consideravelmente as importações de produtos dos Estados Unidos. Na Bolsa de Valores, o preço das ações, que era definido com base nas especulações, continuou subindo, até que em algumas empresas começaram a apresentar dificuldades ou a falir, tornando claro que os preços de suas ações não eram compatíveis com seus valores reais. Sendo assim, os investidores procuraram vender suas ações de maneira rápida, porém já havia quem não havia quem as comprassem. De maneira que os preços consequentemente diminuíram drasticamente, certo? Eu vou explicar para vocês, certo, de uma forma assim bem sucinta, como é que é isso tudo, porque só lendo aqui parece ser uma coisa um pouco complicada, né? Então eu vou explicar bem aqui para vocês, olha só, no Paint. Vamos lá, eu vou fazer umas forminhas aqui. Cadê? Pode ser essas daí. Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Tá. Vamos lá. Eu vou fazer algumas formas e aí vou tentar explicar para vocês, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem aqui uma empresa, tá? Vamos dizer que eu tenho uma empresa de vender papel higiênico, tá bom? Essa minha empresa, eu vou colocar até aqui escrito. Eu tenho empresa de vender empresa de papel higiênico. Essa minha empresa de papel higiênico, ela é uma empresa que exporta, né, para a Europa, tá bom? E aí eu produzo papel higiênico, eu tô dando só um exemplo, tá? Eu produzo papel higiênico lá nos Estados Unidos, à torta e à direito, tá bom? E vendo esse papel higiênico todinho para os europeus e também para o meu mercado interno. Ou seja, além de eu vender nos Estados Unidos, eu vendo para fora. Aqui a gente vai ter a Bolsa de Valores, tá? Vou tentar fazer uma explicação bem rapidinha, né? Que é um pouco mais difícil aqui, que eu não sei desenhar nem nada. E aqui eu vou fazer esses triângulozinhos vão ser bancos, tá bom? Vou colocar aqui entre eles para vocês terem um pouquinho de dimensão, tá? Vários bancos diferentes. A minha empresa de papel higiênico, pessoal, ela tá produzindo e vendendo muito.
E aí, o que que acontece? A minha empresa, ela tem um valor na Bolsa de Valores, essa Bolsa de Valores aqui, tá? Minha empresa, ela tem um valor alto, né? Vamos dizer assim, um valor bem forte na Bolsa de Valores. Ela vale muito dinheiro, essa minha empresa de papel higiênico, porque eu tô tendo muitos lucros, tá bom? Então, a minha empresa de papel higiênico, ela vende muito, tá bom? O que que vai acontecer? Com o tempo, a Europa ela vai começar a passar por um processo de recuperação, tá bom? E aí, o meu estoque de papel higiênico vai começar a sobrar, porque eu não vou ter mais para quem vender, certo? Além disso, os salários vão começar a ser baixados, então as pessoas que compravam meu papel higiênico, mesmo no meu próprio país, elas não vão ter mais dinheiro para poder consumir o meu papel higiênico, para poder comprar, tá? E aí eu vou começar a estocar esse papel higiênico e guardar e não vou ter mais para quem vender o papel higiênico. Enquanto isso, lá na Bolsa de Valores, a minha empresa ainda vale muito dinheiro, apesar de eu não estar nem mais vendendo para ninguém. Lá na Bolsa de Valores, né, que trabalha com especulação, a minha empresa ainda vale muito dinheiro. Então, a empresa de papel higiênico da tia Jamília ainda vale muito, apesar de ela não estar vendendo nada na realidade. E aí, o que vai acontecer? Eu vou quebrar, vou falir, tá? Vou botar um X aqui para vocês entenderem. Peraí. Eu vou falir, ou seja, minha empresa tá quebrada. Eu vou quebrar, falei, pronto, gente, ó, não tenho mais dinheiro, não tenho mais como pagar funcionário, não estou mais vendendo. O pessoal que estava investindo na minha empresa, que tinha ações na minha empresa, né? Essas pessoas, elas vão se desesperar. Por quê? Porque na Bolsa de Valores, o preço da minha empresa é como se a minha empresa estivesse gerando um lucro, estivesse em ascensão, que na verdade não acontecia na realidade. A minha empresa estava falindo, né? Estava em maus lençóis. Então, essa galera aqui, ela vai começar a correr para os bancos para retirar o dinheiro. Só que, como nos Estados Unidos tinha essa política de não intervenção do Estado, existiam vários bancos privados, tá entendendo? Mas esses bancos não eram regulamentados tão bem pelo Estado. Então, o que aconteceu? Esses caras que eram donos dos bancos, né, vão saber que a galera vai lá tirar todo o dinheiro, eles vão meter o pé, vão se embora, não vão ficar para tirarem o dinheiro do banco deles, eles vão sair e levar o dinheiro da galera. E os bancos que vão ficar sem um centavo, porque a pessoa vai tentar tirar todo o dinheiro dela. E aí, pessoal, é o que eu quero que vocês entendam. Quando o Estado ele não regulamenta, qualquer, vamos dizer assim, empresa pode abrir um banco para guardar o seu dinheiro. Agora, se esse banco vai poder devolver o dinheiro na hora que você quiser, já é outra conversa. Então, assim, a gente vai ter em 1930, tá? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash, né, que a gente chama. E esse crash vai ser o que vai, vamos dizer assim, ser a primeira grande crise do capitalismo, né? Vamos ver aqui mais um pouquinho do assunto. Vamos continuar, tá? E aí a gente vai chamar isso daqui de Grande Depressão, tá bom? Nesse período houve uma grande recessão econômica que vai durar até a década de 30. Nos primeiros anos da crise, né, aproximadamente 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas, 12 milhões. E após mais de 300 mil empresas falirem, 9 mil bancos fecharem. Lembra que falei para vocês sobre os bancos? Que os bancos iam fechar porque não tinha essa regulamentação? Pronto, então esses 9 mil bancos fecharam. As consequências da crise vão repercutir na maior parte dos países capitalistas, principalmente daqueles que dependiam do comércio com os Estados Unidos e os seus empréstimos, tá bom? Até mesmo o nosso próprio país, tá? O Brasil, ele vai comercializar com os Estados Unidos, né, café. Eu já até conversei com vocês um pouquinho sobre isso. E aí, o que vai acontecer?
por causa dessa crise, os Estados Unidos não vai mais comprar café. Então, o que vai acontecer? O Brasil vai resolver queimar sacas de café para poder o preço do café não baixar, e o Estado pagava por essas sacas de café queimada aos produtores de café para poder não cair o preço do café nesse período de crise, tá? Aqui a gente tem um jornal, ó, vou dar um zoom aqui. A gente tem um jornal estadunidense, o Brooklyn Daily Eagle, noticiando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos. Pessoal, se vocês procurarem um pouquinho, vocês vão ver assim que eram pessoas riquíssimas, que num dia eram ricas, que tinham muito dinheiro no banco e no outro dia não tinham um centavo, que tinham que ir para a fila do sopão para poder se alimentar junto com as suas famílias, porque não tinham nada. Inclusive, muitas pessoas, o índice de suicídio subiu muito. Muitas pessoas, obviamente, vão se suicidar, vão entrar em depressão, por causa desse período, né, de crise, que vai durar a década de 30 toda. Então, são 10 anos de crise, tá bom? Até os Estados Unidos conseguir se recuperar. 12 milhões de trabalhadores desempregados, 300 mil empresas falindo, quebrando mesmo, e 9 mil bancos fechando. Então, assim, para vocês verem o tanto de banco que tinha nos Estados Unidos, 9 mil bancos, pessoal, fecharam as portas. Então, depois disso é que eles vão entender que realmente precisa ter uma regulamentação mais forte para os bancos, né? Para não acontecer isso, porque muitas pessoas foram enganadas, né? Deixaram seu dinheiro no banco, quando teve período de crise que a pessoa queria sacar o dinheiro de volta, o banco não tinha como pagar, e aí os bancos fecharam, a galera fechou a porta e pronto, você que se vire, tá bom? Então é basicamente isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Eu espero rever vocês logo. Espero que vocês estejam se cuidando, tá bom, nono? É isso, boa noite, bom dia, boa tarde. Tenham um ótimo dia, tá bom? E se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.